Bom dia a todos. Nós costumamos nos cumprimentar com a graça e a paz do Senhor, porque é isso que nós desejamos para todos. Que a graça do Senhor e a sua paz seja com todos vocês. E sempre que nós nos reunimos, nós adoramos a Deus, nós cantamos, louvamos. E todas as vezes que as pessoas se reúnem em torno do nome do Senhor Jesus, clamando a Deus, buscando a Ele, Ele é gracioso, Ele sempre fala com o seu povo. Então sempre é parte de momentos como esse, em que nós oramos e nós louvamos, um tempo para a gente ler a palavra de Deus, porque é palavra de Deus, não é palavra de homens. Para que Deus fale conosco, para que Deus nos guie, e Ele faz isso. Amém. Ele faz isso sempre que Ele é invocado. Deus é misericordioso e bom, Ele é solícito e Ele sempre é inclinado a abençoar aqueles que o invocam, que o buscam de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então a gente sempre tem uma boa notícia para dar. E a gente tem uma notícia boa para dar e a gente desfruta dessa boa notícia. Porque todos nós passamos por provações, passamos por dificuldade, e invariavelmente passamos por algum momento em que nós precisamos de ajuda, de socorro, mesmo conhecendo a Deus. Nós invocamos e Ele estende a sua poderosa mão para nos socorrer, para nos abençoar, para fazer milagre na nossa vida, para nos salvar. Então hoje eu quero, antes de compartilhar o texto, gostaria de fazer uma oração com vocês, porque afinal de contas é palavra de Deus, não é minha. Então não deve ser eu falando, que o Senhor mesmo nos ilumine hoje na leitura do texto. Vamos orar. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Santo, nós estamos reunidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, para bendizer o Teu santo nome e para recorrer ao Senhor em busca de socorro, de salvação, de paz. E nós louvamos o Teu nome porque nós sabemos que o Senhor dá graciosamente as Tuas bênçãos a todo o que Te invoca. Então nós pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor nos ilumine agora na leitura do texto, que é a Tua palavra, a fim de que o Senhor mesmo fale com todos os que estão presentes aqui, nos abençoem e abençoe a tantos outros que ainda hão de ser tocados, Senhor Deus, pelas verdades da Tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Hoje eu quero ler com vocês um texto que é um dos mais conhecidos da Bíblia. É o Salmo 23. Que é muito comum as pessoas pegarem um texto da Bíblia, um Salmo 23, Salmo 91, e deixam a Bíblia lá aberta, às vezes na estante, numa prateleira. E não é a melhor maneira de lidar com o texto da Palavra de Deus. A melhor maneira de se guardar um texto não é na prateleira, na estante, é no nosso coração. Guardei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. E hoje nós vamos ler um texto que é um dos mais conhecidos e foi de propósito mesmo, para a gente entender um pouquinho sobre como o nosso pastor nos guia, como Ele cuida de nós. Então o Salmo 23 começa assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, o Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Esse é um salmo que provavelmente foi escrito pelo rei Davi, um dos reis, um dos mais celebrados reis de Israel, que reinou em Israel 1000 anos antes de Jesus. Ele não conviveu com Jesus, mas o Espírito Santo moveu esse autor, que era rei e que era um poeta e que era um homem segundo o coração de Deus, um servo de Deus, a cantar sobre Jesus.
É muito interessante que a Bíblia no Antigo Testamento e nesse Salmo, ela vai falar, e esse Salmo fala a respeito do Senhor Jesus que veio 1000 anos depois de Davi. É dele que esse Salmo está falando. Quem é o pastor do texto? O Senhor é o meu pastor. Em João 10, no capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus deixa muito claro: eu sou o bom pastor. Nós temos um pastor que está ao nosso alcance, alguém que deseja pastorear as nossas vidas. Mas o texto do Salmo começa fazendo uma afirmação: o Senhor é o meu pastor. Então, a pessoa que escreveu o Salmo, o poeta Davi, e esse Salmo se aplica a todas as pessoas que estão na mesma condição, o Salmo se refere, está falando de alguém que já está sob os cuidados do Supremo Pastor, que é Jesus. A ideia aqui é de que nós somos semelhantes a ovelhas que precisam de cuidado. Ovelhas não se cuidam sozinhas. Ovelhas não vão até o pasto para se alimentar sozinhas. Ovelhas se perdem facilmente. Ovelhas são animais muito facilmente caçados pelo predador. Um lobo muito facilmente pode atacar uma ovelha e a ovelha não oferece nem resistência ao ataque do seu predador. Ovelhas dependem de cuidado. Ovelhas dependem de um pastor. E aqui o salmista se coloca como uma ovelha que tem desfrutado do cuidado do seu pastor. O Senhor é o meu pastor. Então, o Salmo, em primeiro lugar, fala a respeito da realidade daqueles que já creem em Jesus, que já entregaram a sua vida a Ele. Então ele vai reforçar a seguinte ideia: não tema, o Senhor tem cuidado de você. E o Salmo vai continuar explicando isso. Ele é o meu pastor, por isso eu não tenho falta de nada, porque tem alguém cuidando de mim. Eu posso até passar por diversos tipos de situações difíceis, mas tem alguém cuidando de mim, assim como um bom pastor cuidadoso, zeloso, cuida da sua ovelha. O lobo não vai me atingir, eu não vou me perder no caminho, porque se eu dependesse de mim eu me perderia. Uma ovelha não sabe se cuidar, mas tem um pastor cuidando. Por causa disso, nada vai me faltar. O que o pastor faz? Ele me faz repousar em pastos verdejantes, ele me leva para junto das águas de descanso. É Ele que me dá descanso, é Ele que me faz repousar, é Ele que me leva onde tem a grama, onde tanto eu vou descansar como eu vou me alimentar. É o Senhor que tem cuidado do seu povo. Ele tem feito isso. O texto não está dizendo que Ele vai me fazer, Ele faz isso. É uma constante. É algo que define, que caracteriza o pastor. Ele é o cuidador do seu povo. Ele não cuida só das necessidades exteriores. Não é só a grama e o descanso. O texto diz, o Salmo diz: Ele me refrigera a alma. Refrigerar a alma é aquela ideia de que é como se abrisse as janelas e as portas e entrasse ar puro. Aquela sensação boa de que tem uma corrente de ar refrescando o ambiente. Deus faz isso com a nossa alma. Ele nos aquieta, Ele nos dá frescor, Ele nos dá paz e segurança, Ele tira nossos temores. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Então Ele refrigera a minha alma. E Ele não só cuida de mim por fora e por dentro. Ele me conduz. A minha vida não está perdida. Eu não estou largado no acaso. Ele me guia pelas veredas da justiça. É Ele quem conduz a minha vida. Então o que está acontecendo na minha vida, o que tem acontecido na minha vida desde que eu tenho um pastor, nada escapa do cuidado dele. Todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, que são chamados segundo o seu propósito. Nada, absolutamente nada, na vida de alguém que está sob os cuidados do Supremo Pastor, é por acaso. Ele é quem está conduzindo tudo, e o texto explica: por amor do seu nome. Por que é que Ele mantém os cuidados sobre o seu povo?
porque o nome dele está envolvido nisso. Porque existe um pacto entre o Pai e o Filho, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, para que a obra do Senhor, uma vez iniciada, ela se consuma, ela chegue até o fim. Aquele que iniciou boa obra há de completá-la até o dia do Senhor Jesus. Então é por causa do nome dele envolvido, pelo zelo do nome do Senhor Jesus, que está sobre todo aquele que clama, que ele vai levar até o fim os planos dele, nas vidas das suas ovelhas, do seu povo. E o texto continua. E olha que interessante. Então o Senhor cuida de mim. Significa que vai ficar tudo bem o tempo todo? Não. No verso 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O texto anterior, o verso anterior, disse que ele tem guiado a gente. E ele tem guiado, e agora no verso seguinte diz: eu posso passar por momentos em que eu estou num vale de sombra e de morte. É uma descrição poética, mas é uma descrição de algo terrível. Você está num vale sombrio, onde prevalece a morte. E é o Senhor que te guiou até aquele momento. O momento da grande tribulação não está à parte dos planos de Deus. Pelo contrário, é o Senhor que conduziu. E o texto diz assim: eu não preciso ter medo nenhum. Não temerei mal nenhum quando estiver passando pelo vale da sombra da morte. Por quê? O texto explica por quê. Porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Quando a gente está passando por uma grande adversidade, sob a liderança e a condução do nosso Supremo Pastor, que é Jesus, não precisamos temer, porque Ele está lá junto da gente. Ele está no vale da sombra da morte, Ele está na tribulação, Ele jamais abandona o seu povo. Ele jamais desampara as suas ovelhas. Ele jamais deixa de descuidar daqueles que confiam nele. O texto diz: o teu cajado e o teu bordão me consolam. São instrumentos usados pelo pastor, tanto para segurar a ovelha, que eventualmente vai cair num buraco, vai se perder. Então o cajado é aquele instrumento que tem um gancho, que ele prende no pescoço ou no corpo da ovelha e puxa. Um é para cuidar da ovelha, o outro é para afugentar o lobo. É o bastão de guerra, de luta, para lutar por você. Então o Supremo Pastor, ele tem dois instrumentos na mão, um de cuidado e um de proteção. Ele me consola, sabendo, o texto está dizendo isso, ele me consola quando me faz saber que Ele tem cuidado de mim, mesmo no vale da sombra e da morte. Eu posso não saber o propósito de estar passando pelo vale da sombra e da morte, mas o que eu sei é que o meu Senhor está comigo, Ele me conduziu até aqui, e Ele vai me conduzir até o fim, e o propósito final é a glória dEle, a suprema felicidade ao lado dEle. Então o texto diz que nós passamos por provações, por lutas, mas o Senhor continua conosco, e isso é consolo, é reconfortante, é fortalecedor. Nunca mais estaremos sozinhos, uma vez que entregamos as nossas vidas para o Senhor Jesus. Nunca mais estaremos desamparados, depois que o Senhor Jesus passou a ser o nosso pastor, o nosso Senhor, o cuidador da minha vida. E o texto continua. Além do texto dizer que Ele cuida de mim no vale da sombra da morte, e não é só cuidado, Ele me conduziu pelo vale da sombra da morte, o texto dá uma outra descrição. Ele, o Senhor, prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos, dos meus adversários. E nessa mesa, Ele unge a minha cabeça e faz transbordar o meu cálice. O que é que esse texto diz? Lembra, é uma poesia. Mas a condução do Senhor é a seguinte: quando você estiver na presença de um adversário, de algo que é uma adversidade na sua vida, de algo que é difícil para você, que talvez seja mais forte que você, o texto vai dar a seguinte descrição: o Senhor prepara uma mesa para você e te alimenta.
Você vai ser alimentado na adversidade, e não só alimentado, você vai ser fortalecido. O Senhor te fortalece na adversidade, e o Senhor te unge na adversidade. O Senhor te prepara para enfrentar a situação, porque o Senhor é com o seu povo. Ele nunca abandona o seu povo. Mas percebe que o texto já deu duas ilustrações para explicar que as pessoas que são pastoreadas por Jesus vão passar pelo vale da sombra da morte e por adversidades. Um inimigo, o adversário. Qual é o inimigo da vez? Qual é o adversário do momento? O texto está dizendo: não precisa temer, o Senhor está com você, não precisa temer, e o Senhor te alimenta, o Senhor te capacita, o Senhor te unge, e o teu cálice transborda. A ilustração de um cálice transbordar é que ele vai te dar, e ele dá, muito mais do que você precisa. A maneira como ele cuida de você, a maneira como ele te alimenta, a maneira como ele sacia a sua alma, refrigera a sua alma, é numa medida maior do que a tua necessidade. O descanso que você tem no Senhor Jesus é muito maior do que a força da sua luta. E o Senhor Jesus falou sobre isso. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, e eu não dou essa paz como o mundo dá. A paz do mundo, no mundo, é uma coisa que se perde, é fraca. A paz do Senhor excede todo entendimento. Porque, eventualmente, uma pessoa está passando pelo vale da sombra da morte, e isso aconteceu inúmeras vezes nas vidas de todos os crentes, e na luta, o que os crentes fazem? Louvam, se alegram no Senhor, porque existe uma força dentro deles, que faz com que eles lidem com as circunstâncias de uma forma que é além do entendimento, que é graça de Deus, é manifestação do poder de Deus na vida dos seus filhos. Deus cuida do seu povo sempre. E o texto continua. Então ele prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos, das adversidades da nossa vida, e o texto continua terminando assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E assim termina esse salmo, o mais conhecido de todos os salmos, com uma afirmação: se o Senhor é o teu pastor, a bondade dele, as misericórdias dele, elas nem precisam ser buscadas, elas te seguirão todos os dias da sua vida. Porque a ovelha não cuida de si, ela é cuidada pelo seu pastor. E o nosso pastor é bom pastor. Jesus falou isso a respeito dele: eu sou o bom pastor. Por que ele é bom? Porque ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. E ele entregou a vida dele para salvar o seu povo. Então a bondade exercida pelo Senhor Jesus, ela me persegue por todos os dias, até o final dos meus dias, até o último dos meus dias, e depois por toda a eternidade. E eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre, para sempre. O destino daqueles que são pastoreados por Jesus é habitar com Ele, é viver com Ele, é ser você, a habitação do Espírito Santo, e você viver para a glória do teu Senhor e do teu Salvador, o teu pastor. Então, aplicações desse último texto: na medida do possível, aos que ainda estão no hospital, logo vão sair, se Deus quiser, com a graça de Deus, siga Jesus, procure uma boa igreja. Você que já é crente e segue numa igreja, persevere, esse é o caminho do Senhor. E o destino dele é a nossa morada eterna, junto do Senhor, ao lado do Pai. Habitarei na casa do Senhor por todo sempre. Mas presta atenção, esse salmo está cheio de promessas do cuidado do Supremo Pastor. Só que essas promessas não são para todo mundo. São para aqueles que são suas ovelhas. São cuidados que o Senhor exerce sobre o seu povo, sobre as pessoas que têm fé no Senhor Jesus.
Então, e aquelas pessoas que não são crentes, não creem no Senhor Jesus, não têm Jesus como seu Senhor e Salvador? Essas pessoas não desfrutam desses cuidados. Porque o Senhor não é o teu pastor. Não é o Senhor que tem conduzido a sua vida. Quem tem conduzido a sua vida, se você não é um crente, professo, que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, a tua vida ainda está nas tuas mãos. Você é uma ovelha que está perdida. Para esses, o Senhor Jesus também tem uma solução. Torne-se uma ovelha. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprenda de mim, Jesus disse, que sou humilde, aprendei de mim, que sou humilde e simples de coração. E então tereis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Você que eventualmente não é uma ovelha de Jesus, porque Ele ainda não é o Senhor da tua vida, simples, seja. Siga a Jesus. Entregue a sua vida a Ele. E então, as promessas desse salmo serão sobre a sua vida também. Você vai desfrutar desse cuidado. Você não vai estar mais perdido. Você tem um destino. E o teu destino é a casa do Pai. É a glória na eternidade. Esse é o destino de todos os que são pastoreados por Jesus. Então, estar num hospital, por exemplo, passando por uma luta muito forte, nesse texto, a gente pode olhar sem medo nenhum de errar. É um tipo de vale da sombra e da morte. É um tipo de inimigo que nós precisamos, nesse momento, ter essa mesa preparada por Deus. É um momento de recorrer ao Supremo Pastor. E eu posso dizer, pastor Nino pode dizer, todos os crentes podem afirmar isso com toda certeza. O nosso Supremo Pastor é especialista em entrar na vida das pessoas no meio da adversidade. Até porque muitas vezes é no meio da adversidade que a gente percebe que precisa de salvação. E Ele salva. Porque o Senhor salva a todos que o invocam. Então eu termino aqui e quero fazer uma oração com vocês, especialmente pelos que estão no hospital. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós agradecemos, porque nós não precisamos estar perdidos. E os que conhecem ao Senhor Jesus já desfrutam do teu cuidado. Então eu suplico, eu imploro, em nome de Jesus, que o Senhor salve aqueles que ainda não creem no Senhor. Que o Senhor seja o pastor de todos os que estão aqui, para que desfrutemos do teu cuidado, da tua salvação, da paz que o Senhor dá. Muito obrigado pela tua palavra, porque ela é guia em momentos de dificuldade e em momentos de paz.